E aí, moçada, tudo tranquilo? Bem, você. Boa tarde. Não é boa tarde, porque Eu o programa, sei. a pessoa pode assistir a hora que ela quiser assistir o programa. É pra ver se você tá esperto e explicar pra galera. Hoje o nosso programa tem um teor diferenciado, é um programa triste. Triste porque o futebol brasileiro morreu na última segunda-feira. Fique ligado que o Pantaneiros da Bola vai começar agora. Acabou o futebol. Mentira, velho. Para com isso. Não acabou o futebol, mas nós presenciamos uma vergonha do futebol brasileiro. Caio Possari, você que é o mago das palavras, o cara mais Nada. charmoso desse Pantaneiros da Bola, fala pra gente o que aconteceu. De todos nós três. Mentira, velho. Que eu tô sabendo que você tá louco. Tá, velho, vamos falar do STJD, vamos lá. Então, Gustavo, pra quem não tá sabendo, eu vou abrir aqui no programa. Tô parecendo guri da avó, né, velho, com esse negocinho Frei, também. frei. Virou frei. Então, só pra quem não tá sabendo, surgiu a notícia de que a Portuguesa seria rebaixada porque teria escalado o jogador Everton, meia, na última partida do campeonato contra o Grêmio. Ele entrou no fim do jogo, o que se comprovou depois, e quem tirou proveito disso foi o Fluminense. Pela terceira vez, o Fluminense consegue uma virada de mesa. Caio Possari, explique pra gente. O Fluminense já caiu outras vezes, né, Gustavo? E participou de viradas de mesa e na Copa João Avelange de 2000 voltou, né, para A sem disputar a B. Então o pessoal acaba pegando no pé. De fato, o Everton estava irregular, mas aquilo não mudou nada, né, Gustavo, no jogo. Então, assim, tudo que a Portuguesa fez durante o campeonato foi esquecido. E casos, por exemplo, como o do Cruzeiro, que é um caso semelhante, não teve a mesma definição. Outro caso muito semelhante, no campeonato de 2010, o jogador Tarká, né, foi escalado e o próprio presidente do tribunal falou que não usaria aquele tipo de punição, né? Depois o caso se desenrolou, foi resolvido e tal, mas você vê que no futebol brasileiro ainda existe A força política, né, eu acho, assim, porque eu acho que se fosse o contrário, o Fluminense ficou meio sendo leviano. Então, se fosse o Fluminense na situação da Portuguesa, ninguém faria o barulho que fez, né? Carioca, aí teve aquelas fotos do Fred com o advogado da Portuguesa e com a esposa dele. Então teve muita coisa aí que é complicado a gente estar falando, porque a gente está longe, a teoria da conspiração, né, por mais que ela seja chata, ela existe no futebol e a gente acaba até duvidando do que de fato acontece, né, Gustavo? Porque é para ser uma paixão e às vezes a gente está sujeito a isso. Tudo que envolve muito dinheiro é problema, né, pessoal? É verdade, né? É verdade. Falando, o Flamengo também, lembrando que também perdeu 4 pontos, né? Que eu acho de outra maneira bizonha, porque não pode punir um time no campeonato, sendo que ele, não entendeu? O André Santos foi expulso na Copa do Brasil e ele é punido porque jogou o Campeonato Brasileiro. Sendo que a FIFA permite esse tipo de coisa, sendo que na regra geral da FIFA, lógico, a gente está falando, a gente está baseando no que sai na imprensa, né? Então, pelo que foi noticiado na imprensa, a FIFA tem essa tipo, o jogador ele é expulso numa competição, na próxima competição, no mesmo campeonato, ele deve cumprir a suspensão, correto, Possari? Tá. Outra coisa que a FIFA também tem, que os pontos podem ser perdidos no próximo campeonato. E não no campeonato, justo no campeonato em que o Fluminense precisava desses 4 pontinhos para subir e não cair, né? E mais uma coisa que é principal, Portuguesa é um time pequeno, é um time sem expressão. O jornalista Rogério Correia usou até uma expressão assim muito forte, mas que retrata em palavras simples o que é o que está acontecendo hoje no futebol brasileiro. A Portuguesa é o pobre do Brasil, o Fluminense é o rico. Então o pobre Sempre acorda a história pro lado mais fraco, né?
tá explicado, tá justificado. Aguardamos e esperamos de coração que essa decisão seja revertida no dia 26. Eu acho que não vai acontecer. Mas só pra também não deixar de falar do Vasco. O Vasco entrou, mas aí que é um negócio, Gustavo. O Vasco perdeu o jogo por 5-1 e alegou e entrou na justiça porque a regra não foi cumprida. Qual a diferença do pedido do Vasco pro do Fluminense? Se no do Fluminense a regra também não foi cumprida. No jogo do Vasco, não importa se o tempo máximo permitido era 60 e foi 73, então passou 13 minutos. O jogo, a regra, passaram por cima da regra, teve o jogo. Por que o pedido do Vasco não foi aceito e o do Fluminense foi? Então eu fico sem entender. Não tá no papel? Não é isso que estão falando? E outra o coisa, justo seria a Portuguesa não cair, mas como tava no papel, cumpriram. Então eu não entendo esses... Outra coisa também que a gente levanta aqui, eu levanto a bola, como que por mais que... sentiu, mas evitei. Mas só citando aqui rapidão, como que um time que não é notificado, como que um jogador tem que cumprir uma suspensão de boca? No jurídico isso não existe, cara. Ou você tem o preto no branco ou não tem nada. A palavra não vale como prova total, certo? Gustavo, eu não sei, assim, eu acho que tem muita coisa ainda que não apareceu dessa história da Portuguesa. Pra mim é uma coisa básica, assim, a Portuguesa, eu não sei se é muito estranho, se é muita coincidência, justo na última rodada ela cometeu um erro desse. Mas isso é básico, é praxe, todo mundo sabe que o jogador que é expulso, ele não joga o próximo. E que se ele for suspenso mesmo, e não ter o efeito suspensivo, ele tá fora. Olha só, outra coisa, uma coisa bem citada. O André Santos foi expulso na Copa do Brasil e no jogo contra o Vitória ele não jogou, ele cumpriu automático. E como que o Flamengo ia julgar, sendo que ele cumpriu automático? Não dá pra entender, são pontas abertas no mundo do futebol que nem o Caio Possari, o mestre das tesouras, vai conseguir Que tesoura, velho! Vamos falar sério aqui. Então tá tranquilo. Só encerrando aqui, esse é o nosso desabafo do Pantaneiros da Bola. A gente não concorda com a decisão do STJD. Acho que o futebol tem que ser jogado no campo, esse negócio de regra tem que ser cumprido. É papo balela de torcedor do Fluminense. E pra encerrar, mais alguma coisa? É isso, cara. Tomara que os próximos campeonatos aí não volte a se repetir, né? Vídeo lá 2005, né? Já teve o caso Edilson, né? Porque senão daqui um dia eu vou ter que adaptar no FIFA, vai colocar lá recurso STJD todo jogo do Fluminense, entendeu? Todo jogo do Fluminense. Valeu, galera. Abraço, até mais.